Caros KNN, sejam todos bem-vindos ao canal Vamos Ver. Eu sou o professor Marcos e neste vídeo eu vou te mostrar a diferença entre continuacionismo e cessacionismo. Vamos ver. Bem, eu vou te mostrar a diferença de um lado para o outro. Uma coisa que você deve saber ou deveria saber é que dentro da pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, nós temos pelo menos duas visões teológicas. Existe o continuacionismo, que é conhecido vulgarmente por continuismo ou continuistas, e o cessacionismo, que é a ideia daqueles que acreditam que cessou os dons espirituais. Ou seja, existem crentes continuistas e crentes cessacionistas. Acredito eu que o sensacionismo seja fruto de muitas frustrações com os extremismos e abusos encontrados em nosso tempo, em ambientes neopentecostais, carismáticos e às vezes até pentecostais imaturos, no que diz respeito aos dons espirituais em união com uma má interpretação bíblica. O fato é que existem continuistas e sensacionistas. O continuismo é a crença de que os dons do Espírito Santo, vistos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, continuaram e não cessaram. Ou seja, resumindo em 3 pontos. Primeiro, são ainda distribuídos hoje. Segundo, ainda estão em uso. Terceiro, ainda são necessários na igreja e para a igreja. O cessacionismo é a crença de que os dons do Espírito Santo foram úteis apenas, somente, para os primórdios da igreja cristã, descrita por Lucas em Atos capítulo 2, tendo cessado essa manifestação no período da igreja primitiva. O curioso é que existem presbiterianos que são continuistas, reformados que são continuistas. Existem vários expoentes americanos, acadêmicos, do continuismo, como exemplo John Piper, Wayne Grudem, J.E. Packer, D.A. Carson, Mark Driscoll e até mesmo o Hernande Dias Lopes, brasileiro, que é continuista. Temos também os que se opõem veemente à visão continuista como um grande expoente da palavra do Senhor, mas ele é cessacionista. É John MacArthur, Richard Gaffin, Benjamin Warfield e Daniel Wallace são todos cessacionistas. Observe que a maioria dos opositores da visão continuista fazem parte de denominações reformadas ou fundamentalistas, como exemplo os batistas fundamentalistas de origem puritana. Temos também um presbiteriano brasileiro, Augusto Nicodemos Lopes, que se considera entre as duas posições. Ele é mais sensacionista do que propriamente continuista. Entretanto, a visão dele é meio que intermediária entre o continuismo e o sensacionista. Isso tem até um nome chamado de cessacionismo moderado, que acredita que os dons do Espírito Santo ainda operam, mas não são operados da mesma forma como antes. Sendo assim, existem duas posições, praticamente, e 2 intermeios. Existe o continuista, que acredita na continuação da ação do Espírito Santo, que é mais coerente, e o segundo, que diz que é cessacionista, que acredita que já cessou, teve o seu limite somente em Atos capítulo 2. Isso dá um certo problema. Eu ainda prefiro a linha intermediária, que é o sensacionismo moderado, certo? Não sensacionismo, porque eu acredito na atividade plena ainda do Espírito Santo. É inegável isso, né? Então seria os pentecostais mentirosos? Certamente não. O que existe, na verdade, a problemática de tudo isso é porque existem os pentecostais, existem os neopentecostais e existem os carismáticos. Esses 3 grupos são de linha continuista. Os sensacionistas acreditam que não existe o dom de línguas, nem o dom de curas e nem um dom profético por alguns elementos. O que eles não entendem ou não querem entender é que existe uma diferença entre ministério profético e dom profético. O ministério profético cessou, findou. Agora, os dons
proféticos, né, de profecia, eles continuam desde Atos capítulo 2, certo? E outro ponto fundamental é que quando a gente vai separar duas linhas, a linha continuista ela é pentecostal, neopentecostal e carismática. Tudo bem até aí? Então nós temos três públicos em que acredita na ação do Espírito Santo ainda hoje. Beleza. Só que nós temos um problema. Qual? E com razão esse problema para os presbiterianos, que muitas vezes em seus sites, no YouTube, que a gente vê muito, criticando que é uma falsa língua. Nós conhecemos muitos, eu já vi vários, Marcos Graconato e outros, criticarem, e com razão, baseado apenas em duas posições teológicas. Por que eu estou dizendo isso? Se o todo, os três, pentecostais, neopentecostais e carismáticos, são continuistas, tem um problema aí. Qual o problema? Que o todo está sendo criticado pelas partes. Nós temos uma parte que imita o primeiro, que é o pentecostal. Me perdoem, mas eu vou ter que ser muito direto e muito coerente com o que eu vou falar. O pentecostal, ele recebe a ação do Espírito Santo, certo? Ele recebe os dons espirituais, ele recebe o dom de falar em línguas, beleza. Já o neopentecostal, infelizmente, ele tenta imitar o pentecostal, certo? E tenta imitar. Já o carismático, ele pega uma cópia do neopentecostal. Então nós temos praticamente, em tese, o original, a imitação e a cópia da imitação. Então esses dois grupos, infelizmente, são instruídos a falarem línguas estranhas, são orientados, são ensinados. Existe uma escola de línguas. Eu já ouvi isso de neopentecostal e muito mais ainda de carismáticos. Só que você nunca vai ver em nenhuma igreja pentecostal que é genuína, que tem uma doutrina sadia, você nunca vai ver nenhuma igreja pentecostal ensinando os seus membros a falarem línguas estranhas. De jeito nenhum. Simplesmente a única exortação que é pedido é: peça ao Espírito Santo para você falar em línguas estranhas, para você receber esse dom, né? Um dos dons espirituais. Uma vez que quando você aceita Cristo, você já é batizado no Espírito Santo. Quem não fala em línguas, ele é batizado no Espírito Santo. Um problema de muitos pentecostais, em sua maioria, não saberem diferenciar isso, porque foram mal instruídos, foram instruídos de forma equivocada. Porque quando eu recebo o Espírito Santo, eu estou sendo batizado. Agora, os dons que seguirão, isso é outra coisa. Eu recebo o batismo com o Espírito Santo quando eu aceito Jesus. Segundo, quando eu, de certa forma, pedir ao Espírito Santo para receber os dons espirituais e ficar ali pedindo ao Espírito Santo, aí ele vai me conceder. E não quer dizer que ele vai me conceder imediatamente, porque é segundo o seu desejo, a sua vontade. Isso a gente pode ver em 1 Coríntios, capítulo 12, 13 até 14, a gente pode ter um reflexo maior. A doutrina pentecostal, ela é escriturística, ela tem fundamentação, ela tem embasamento bíblico, teológico. Não é fruto da imaginação do pentecostal, não é fruto de suas emoções, não é baseada nas suas emoções, de jeito nenhum. Agora, diferentemente de neopentecostais e carismáticos, que são instruídos simplesmente a falarem um idioma aleatório, como eu já ouvi da boca de alguns. E também vi de presbiterianos dizendo: eu recebi neopentecostais e carismáticos na minha igreja, em que eles falavam de que o pastor fulano cicrano ensinou eles a falar línguas. E isso é um equívoco teológico, bíblico. Agora, em nenhum momento você vai ver pentecostais sendo instruídos, ensinados a falarem um idioma. Eu já vi criança falar em línguas estranhas, gente que você menos imagina. Ou seja, a ação do Espírito Santo é conforme ele quer. Nós pentecostais, eu sou assembleano, lamentavelmente muitos assembleanos não sabem explicar isso. O YouTube tem poucos pentecostais para defender sua doutrina teológica. Porque a verdade seja dita, a maioria de nós somos leigos em Bíblia, leigos em teologia, leigos em leitura bíblica. Essa é a grande verdade.
Por isso que não tem muito assembleano aí aparecendo. Você vê raramente assembleanos evidenciando a palavra, defendendo a palavra. Tem que conhecer, tem que ler, tem que explorar. Isso é, infelizmente, uma grande verdade. Nós somos muito preguiçosos. Essa é a grande verdade. Não ser instruído na palavra do Senhor para defender ela a quem venha nos atacar. Então, fica aqui a minha posição continuista, pentecostal, assembleiana, cristã. Se eu quero saber sobre a ação do Espírito Santo hoje, se ela é ou não, ela é real. É sim. Eu vou ouvir isso de um sensacionista ou de um continuista? Está lógico. Veja só. Eu vou ouvir sobre Deus, eu quero saber se Deus existe. Beleza? Pronto. Eu vou procurar a pessoa. Qual pessoa para ouvir? O ateu ou o cristão? Qual é a pessoa que mais tem experiência? Está entendendo o que eu quero dizer? É claro que eu vou procurar o cristão que tem um contato direto com Deus do que propriamente um ateu que não tem contato com Deus. Então é incoerente eu procurar um sensacionista para saber se os dons continuam. É uma tremenda suicídio intelectual. Eu tenho que procurar um continuista que já recebeu e dizer, não, é real. Se não fosse assim, meus queridos, calvinistas, presbiterianos, vocês teriam que ficar bem caladinhos. Sabe por quê? Porque existe batistas renovados. Vamos falar dos batistas renovados? Os tradicionais não creem, que são sensacionistas, mas existem os batistas continuistas que receberam a ação do Espírito Santo. E eles falam em línguas. Olha aí. Segundo, existe os presbiterianos, que muita gente fica brincando e ironizando como sorveteiros. Isso é inadmissível, isso é errado. Eles não creem na continuação dos dons espirituais. Beleza, vamos pensar um pouquinho. Por que será que eles não vão criticar os seus irmãos presbiterianos renovados? Se eu não estiver enganado, a Igreja Renovada Presbiteriana era de 1975. Olha aí, eles receberam a ação do Espírito Santo. Então, eles têm os dons espirituais. Então, simplesmente, nenhum presbiteriano vai criticar outro presbiteriano por falar em línguas estranhas, por receber os dons espirituais. Não é incoerente, é mais fácil criticar uma linha pentecostal, é mais fácil criticar um neopentecostal, até mesmo um carismático. Então, fica aí o meu recado. É melhor a gente se calar naquilo que a gente não conhece. Porque eu só vou falar de uma coisa que eu conheço. Eu só posso aquilatar aquilo que eu provei. Se eu não creio e o outro crê e tem, como é que eu posso criticá-lo? Por ele ter o dom espiritual, porque ele ter o dom. Os dons espirituais prometidos no Antigo Testamento e ratificados no Novo Testamento até os dias de hoje são inegáveis. Nenhum sensacionista seria capaz de descomprovar o que aconteceu na Rua Azusa. Vão estudar. Todo sensacionista deveria ficar calado, porque ele teria que descomprovar batistas renovados, presbiterianos renovados, a maior igreja pentecostal do mundo, a Assembleia de Deus. Ela acredita nos dons espirituais e grande parte é batizada no Espírito Santo e tem os dons espirituais. Quarto, seria impossível nenhum sensacionista destruir o que ocorreu na Rua Azusa e tanto outros movimentos que falaram línguas estranhas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 em diante diz: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, ou seja, Jesus é maldição. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo.
e a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aí agora vem, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Beleza. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo Espírito Santo, pelo Espírito, a palavra da ciência, e a outro pelo Espírito Santo a fé, e a outro pelo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e o outro o dom de discernir os espíritos, e o outro da variedade de línguas, e o outro a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Novamente é ele que quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só mesmo, mas muitos. Amém? Paulo aqui não está fazendo nenhuma exortação não à igreja do capítulo 12. Paulo está, de certa forma, fazendo uma retificação, uma correção para esses irmãos que tinham uma falsa ideia de um novo movimento espiritual que era só em línguas. Por isso que muitos membros dessa igreja achavam até mesmo que o falar em línguas era a língua dos anjos. Por isso que Paulo, de certa forma, vai dizer, ainda que eu falasse a língua dos anjos, como vocês talvez pensam, e não tivesse o amor, isso seria debalde. No capítulo 13. Aqui no capítulo 12, Paulo está fazendo uma correção desses irmãos, porque o povo está fazendo uma desordem eclesiástica. Estão abusando dos dons de línguas. Há um abuso excessivo dos dons de línguas. Não existe uma ordem. Então as pessoas estavam preferindo apenas e somente o de falar em línguas estranhas. Não estavam buscando outros dons espirituais, como o de profecia e tantos outros mais. Entende? Então Paulo está fazendo essa correção. E logo no início é interessante que ele vai falar, no versículo 1, o próprio Paulo está dizendo assim, acerca dos dons espirituais. Essa expressão aqui pode ser aplicável, esse adjetivo, mas o termo parakletos aqui, que é diferente de carismas, só que são praticamente quase que sinônimos, aqui seria assim, acerca das coisas que procedem do Espírito Santo, ignorantes, ou seja, desinformados. Paulo está fazendo aqui o que a gente chama em linguística de anacoluto, o que quer dizer uma ruptura na frase. Acerca das coisas que provêm do Espírito Santo, eu quero que vocês não sejam pessoas desinformadas, tá bom, Coríntios? Beleza? Porque não sei se vocês se lembram, agora a correção, o anacoluto, a ruptura da frase. Mas vocês lembram que olhem como é interessante. Vós bem sabeis, ele usa o verbo saber, que éreis gentios. Beleza. Levados aos ídolos mudos. Conforme éreis guiados. Porquanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. Ou seja, uma pessoa que tem os dons espirituais jamais em nenhum momento por meio de sua boca iria professar que Jesus é anátema, que Jesus é maldição. Somente, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Beleza? Ora, há diversidade de dons. Ou seja, há muitos dons, pessoal. Mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, não fica achando que o dom B, C, D e E, ele não vem da mesma pessoa, porque vem. O mesmo Espírito que fez vocês falarem línguas estranhas é o mesmo que faz com que o outro consiga profetizar, discernir as línguas. Entende até aí? E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ou seja, pode até ter diversidades, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Perfeito. E Paulo vai dar prosseguimento na sua correção aos demais, para que os mesmos possam perceber que, ainda que tenha diversidade, todos fazem parte de um corpo. Mas a cabeça é Cristo. Quem manda é Cristo. Quem guia é Cristo. Não se utilize desse dom de falar em línguas para se sentir o maior.
melhor do que o outro. Os dons espirituais foram para você vir adorar a Deus, para trabalhar no ministério. Não se utilize desse dom espiritual para passar uma espiritualidade individual exagerada para com o outro, humilhando o outro, achando que o dom que o Espírito Santo lhe deu seja maior e melhor do que o outro. Por isso que Paulo foi preciso falar, se eu não estiver enganado, é no capítulo 14, deixa eu me ver. Eu acho que é o capítulo 14. Diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Mas, olha só, principalmente o de profetizar. Aqui ele já vai ampliando sua chave de correção, sua exortação e sua explicação. Enfim, espero que vocês tenham entendido a breve reflexão sobre os dons espirituais e de que eles de fato continuam nos dias de hoje, certo? Mas em Atos capítulo 2, creio que grande parte, por exemplo, de maravilhas, de dons, de você orar e ser curado, ali é conforme o Espírito desejar e querer. Eu sei perfeitamente hoje que Deus cura, né? Mas Deus cura baseado em pelo menos 3 premissas: na sua misericórdia, na oração e pelo dom, certo? Deus possa me curar ou te curar ou curar alguém próximo a você por meio da sua misericórdia. Ele vem automaticamente e cura sem precisar de ninguém intervir ou mediar. Segundo, quando alguém está orando, intercedendo por alguém, baseado na sua fé, na fé de quem está a querer receber essa cura, Deus cura. E terceiro, Deus dá dons espirituais para que as pessoas não se sintam super-heróis, mas sejam instrumentos, canais de bênção. Lembrando, eles não vão curar, que nem quem cura não é ele, quem cura é Deus, só que Deus se utiliza de canais aqui na terra, canais de bênçãos. Então essas pessoas não curam quando querem. Se você acha que, talvez você possa se perguntar, e por que hoje em dia essas pessoas que dizem que têm um dom de cura não vão impor as mãos sobre os doentes e ser curado? Bem, não é elas que curam, é elas que pedem a Deus para que o mesmo seja curado. Porque eu já vi muitos dons de pessoas que impuseram as mãos, oraram e foram curadas de coisas crônicas, de coisas que de fato desafiam a medicina. Se você acha que os discípulos e apóstolos de Atos capítulo 2 curavam quando queria, você está enganado. E lembrando, não era eles que curavam não, é Deus que curava, por meio do canal que eram eles. Colocavam as mãos, oravam e eram curados. Mas isso não acontecia sempre, porque nem sempre Deus queria que fosse curado. Tem um exemplo, só um único exemplo: o próprio Paulo orou por si e não foi curado. Ele não tinha um dom espiritual, não é? Tinha. Quando foi orar por outro, não foi curado. Isso significa o quê? O dom é para eu não ter uma doença, ou o dom é para manifestar a glória de Deus? O dom da cura é para que Deus seja glorificado e honrado, quando Ele quiser e não quando o homem determinar e querer. A questão é egocêntrica e não é assim que funciona. Eu posso orar por alguém, impor minhas mãos, fazer a minha parte e Deus fazer a parte dele. É assim que funciona.